Olá, gente querida e bem hidratada, tudo bem? Meu nome é Bruno Souza e estamos começando aqui mais um episódio deste maravilhoso programa chamado Morreu Mas Passa Bem, onde a gente desenterra discos que foram esquecidos pela crítica, pelo público ou pelos próprios artistas. E hoje a gente vai falar de uma trilha sonora de um filme francês do início dos anos 70 chamado... Perdoe o meu francês, Lovely, ou qualquer coisa parecida com isso. Essa trilha sonora foi feita por uma banda muito querida chamada Pink Floyd. O disco se chama Obscured by Clouds, tem esta capa muito bonita aqui, que não parece, porém é a imagem de um homem sentado numa árvore. A imagem está aí completamente fora de foco. Essa capa, como quase todas as outras da discografia do Pink Floyd, foi feita pelo estúdio chamado Hipgnosis. Anos depois do lançamento, o diretor do filme, chamado Barbet Schroeder, deu uma entrevista dizendo que a banda, na época, não queria que a capa desse disco fosse tão bem trabalhada quanto a dos outros álbuns do Pink Floyd até então, meio que para não concorrer com os outros discos, que na minha cabeça não faz o menor sentido. E aí, por insistência do Storm Thorgerson, que é o responsável por esse estúdio de arte chamado Hipgnosis, o cara foi lá e insistiu, tipo, não, cara, a capa desse disco tem que ser tão boa quanto a de todo o restante da discografia do Pink Floyd. E aí os caras cederam e saiu essa capa muito bonita que a gente acabou de ver aqui. O disco acabou espremido entre o fantástico Metal, que é do ano anterior, 1971, e o clássico absoluto Dark Side of the Moon, que veio meses depois, saiu lá em 73. O Obscured by Clouds ficou no meio disso aí, lançado ali em 72, e aí dá pra gente realmente tratá-lo como um disco obscuro. A banda tinha pouquíssimo tempo para se dedicar a essas gravações, já que enquanto eles estavam fazendo a trilha sonora do filme, eles também já estavam trabalhando nas faixas que entrariam lá no Dark Side of the Moon. E 90% da atenção da banda estava focado nas sessões do Dark Side e também numa turnê que eles estavam fazendo na época e tal. Os caras estavam fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então o trabalho do Obscured by Clouds ele acabou sendo feito de maneira bem corrida e com isso a própria banda não esperava que conseguiria produzir tanta coisa. Então a expectativa era produzir um EP ou alguma coisa parecida. Só que quando os caras se juntaram no estúdio para fazer essas sessões, o lance todo rendeu muito mais do que eles esperavam, e aí os caras saíram de lá com material suficiente para um disco inteiro. Como a gente está falando aqui de uma trilha sonora de um filme, obviamente que boa parte das músicas é instrumental, mas eu não sou um grande fã de música instrumental, então eu destaco aqui duas faixas que têm vocais. A primeira delas se chama Stay, uma faixa, a letra foi escrita pelo baixista e comunista Roger Waters. A música é cantada pelo tecladista Rick Wright, que infelizmente já faleceu. Uma música de amor, meio que num estilo rock clássico, assim, mas é muito bonito, vale a pena você ir lá dar uma escutadinha. E aí, além dessa, eu destaco a minha música favorita do disco e uma das minhas favoritas de toda a discografia do Pink Floyd, que tem um nome muito engraçadinho. Ela se chama What's the Deal? O nome é exatamente esse. Música composta pelo Gilmour, letra escrita, mais uma vez, pelo comunista Roger Waters, e aí é o Gilmour que canta, tem várias tracks de voz, assim, a voz dele várias vezes ali e tal. A música é muito bonita, uma belíssima balada que, infelizmente, o Pink Floyd nunca tocou ao vivo, mas em 2006, na turnê do seu disco solo On an Island, o Gilmour tocou essa música, inclusive ela está presente num DVD lindíssimo que ele lançou da passagem dessa turnê pelo Royal Albert Hall, chamado Remember That Night. A capinha deve estar aparecendo aqui em algum cantinho também. No geral, é o primeiro disco que eu considero mais comercial do Pink Floyd. É um disco com 10 faixas e 40 minutos no total. Ou seja, a média ali das músicas gira entre 3 e 5 minutos. A gente não tem nenhuma faixa com aquelas longas viagens instrumentais que a banda tanto adorava até então. Bom, e aí, como já se sabe, poucos meses depois a banda lançou o Dark Side of the Moon, explodiu em termos de popularidade e com isso o Obscured by Clouds infelizmente ficou esquecido. Então eu convido você a ir lá na sua plataforma de streaming, ou caso você tenha o CDzinho, o vinil, o cassete ou qualquer coisa do gênero, dá uma nova escutadinha no Obscured by Clouds e depois vem aqui nos comentários dizer pra gente o que você achou desse disco, tá ok? Com isso, a gente volta na semana que vem com mais um Morreu Mas Passa Bem e um beijo!